falo. Só. Muito bem, pessoal. Então, oficialmente me apresentando, eu me chamo Aline Voelert, sou nutricionista aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu moro na cidade vizinha, que é Alvorada. Atuo já há 22 anos nas escolas de educação infantil aqui na minha região. Sou formada há 23 anos, eu brinco que durante um ano da minha vida eu fiquei procurando aí qual era o meu caminho, né, testando coisas como todo recém-formado faz, buscando ter novas oportunidades, né, e quando eu caí nas escolas, então eu conheci um mundo diferente da atuação do nutricionista, principalmente naquela época, porque não se tinha muitas referências, né? A gente não tinha muito onde buscar informação. Hoje em dia, com essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né, de conversar, parece tão de pertinho, assim, né? Tem uma em cima de mim, tem uma do meu lado, tem outra aqui na lateral, né? Então parece que a gente está bem próximas aqui e a gente está tão distante. Mas naquela época, e quem é mais velho aí, né? Quem já tem o seu CRN lá para trás, como eu brinco, né? Do Arco da Velha, eu brinco que hoje eu me sinto eu me sinto como eu achava naquela época. Eu olhava as nutris mais antigas quando eu chegava nas escolas e via CRN 1000 e poucos, pelo menos o 2 aqui, né? CRN da região 2, número 1000 e poucos, 1500 e poucos, não chegava nem a 2000, e dizia, nossa, essa nutri era velha, por isso que ela saiu daqui da escola, né? Preciso de gente nova. Olha eu hoje, pessoal, olha eu hoje. Hoje eu olho o CRN das meninas aí chegando agora novas, 14 mil e não sei quando, aqui para o Rio Grande do Sul, né? Eu acho que para outras regiões aí está muito mais além disso. E o meu CRN é 5 mil e pouco, né? Então, assim, isso representa muito, né? Para quem aí já está na estrada da nutrição há bastante tempo. Eu considero o número de CRN um certo uma valorização, assim, né? O tempo que a gente está nessa caminhada, o quanto a gente conseguiu se manter na nutrição, que não é fácil, né? Nenhuma área é fácil. Enquanto eu vou tomando chimarrão, eu vou liberando o pessoal para entrar aqui, ó. Então, né, tenho essa caminhada aí, como eu disse, eu fiquei um ano procurando os meus caminhos, até que me surgiu uma possibilidade em uma empresa aqui da região, e isso faz parte do meu marco zero, que eu vou trazer aqui nesse encontro aqui com vocês, né? Essa empresa me deu uma oportunidade de assessoria dentro das escolas, e aí para completar a minha carga horária ali, no que ela havia me contratado, surgiu a possibilidade das escolas, né? E aí lá fui eu testar, tendo que eu vou confessar só para vocês que estão aqui, tá? Que eu dizia na faculdade que eu não ia trabalhar com criança. As minhas colegas na época sabem disso, né? Eu dizia não, e a gente fez um trabalho na faculdade, aí sim eu tomei certeza de que eu não ia trabalhar com criança, né? E queria muito trabalhar em hospital, como todo, praticamente, né? Vamos dizer, 90% aí dos nutricionistas saem pensando nesse sentido. E foi engraçado, assim, que quando eu comecei na nutrição escolar, eu me senti muito à vontade. E hoje eu digo que eu dou graças a Deus em não estar dentro de um hospital, com hora para entrar, com hora para sair, com final de semana, né? Roubando meu final de semana, roubando a oportunidade dos meus filhos, enfim. Foi uma escolha, né, que eu fiz. A nutrição escolar, eu digo que eu não escolhi, eu fui escolhida por ela, literalmente, né? E sou muito orgulhosa de poder estar aqui hoje, 22 anos depois, falando muito dessa área que muitas abriram caminho aí, né, assim como eu, e eu posso estar compartilhando com vocês essa minha história e nessas minhas experiências aí. Bom, gente, já temos bastante pessoas aqui. Eu acredito que quando eu abrir aqui a câmera, né, desculpa, os slides, eu consiga também estar enxergando aqui quem vai entrar. Tá? Tem bastante gente entrando. Bom, além desse tempo de experiência, então, né, eu fiz especialização, e engraçado, a minha primeira especialização foi em nutrição, a minha primeira especialização foi em educação infantil, porque eu me via dentro das escolas como nutricionista, né, pertencente de muito conteúdo, de muita experiência na área de nutrição, sabia muito fazer todas as atribuições, mas sentia muito falta da parte pedagógica, né, que eu sempre digo aí que é bastante importante os nutricionistas escolares estarem por dentro do quanto mais vocês precisam estudar
para trabalhar na área, né? Isso dá por conta, que eu digo, né? Daquilo que a gente gosta de fazer. E então eu busquei a área de pedagogia e fui fazer uma especialização, então, na educação infantil, para entender as linhas pedagógicas, para eu entender a educação alimentar e nutricional dentro desse contexto das escolas e conseguir falar a mesma língua das coordenadoras pedagógicas, das gestoras, e isso também me trouxe um diferencial, né, de conhecimento e que eu consigo hoje conversar de igual para igual, entendendo o que está acontecendo, me especializando nessa questão mais pedagógica. Depois disso, passou um tempo e eu vi a necessidade de me atualizar novamente na nutrição, e aí acabei indo fazer uma especialização em materno-infantil, que eu acredito que seja a que se aproxima mais aí das nossas atribuições, mas hoje a gente sabe que tem algumas especializações específicas, né, para a área escolar, enfim. Mas já digo para vocês, não precisa fazer especialização para trabalhar na área escolar, tá? Isso é um questionamento que seguidamente eu tenho, assim, mas eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer. Claro, tu vai fazer se tu quiser entender melhor, saber mais, né, te aprofundar, qualquer outro ramo aí da nutrição. Mas não quer dizer que tu tenha que ter um currículo, até porque eu não oriento vocês a fazerem currículo para entrar na escola, tá? A gente vai falar um pouquinho aí na sequência também. Inajara fez prova de matéria infantil comigo, viu? Eu acertei que ela era minha aluna do técnico, muito bem. Viu? Minha memória tá boa, viu? Trabalhar com criança tem essas vantagens. Não perde a memória, pelo menos, né? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui, acho que eu já falei toda a minha trajetória aí, as minhas especializações. Lembrei também de contar para vocês. Vocês veem que eu sou muito lúdica, assim, né? Eu não trouxe, assim, meu mini currículo nos slides, a gente vai entrar no conteúdo direto, mas é importante, principalmente quem não me conhece, saber o porquê que chegou aqui, né? E com quem está preparada aí a escutar o que eu trouxe de conteúdo para vocês. Bom, eu também sou diretora da Coopera Nutri, uma cooperativa de profissionais de nutrição, né, que ela tem a sede aqui em Alvorada, então aqui na região sul, mas a gente associa profissionais de toda a região, todo o Brasil aí, né, a nível nacional. E hoje a Coopera Nutri, ela trabalha empoderando e organizando serviços dos nutricionistas que querem atuar em escolas, geriatrias e um novo projeto agora na área alimentar, ali, na consultoria de restaurantes. Então, a gente tem uma equipe, hoje somos 17 associadas. Quem tiver interesse também em conhecer esse trabalho, pode seguir lá nas redes sociais da cooperanutri.rs ou me chamar em algum momento aí, tá? Para nos conhecer e saber como é que a gente lida aí com essa questão de ajuda aos profissionais, além de atender clientes aqui na nossa região de forma presencial, tá? Sou assessora técnica da Escola Nutri, que é uma plataforma de gestão de nutricionistas escolares, que eu também aconselho vocês a conhecerem, principalmente quando vocês querem falar de gestão de tempo, de ter ferramentas que facilitem o tempo de vocês com relação à avaliação nutricional, cardápio, enfim. Tem aí bastante coisa, então estou com o pessoal nesse projeto aí, levando a nutrição também à frente da tecnologia, né, que é algo bem importante, cada vez mais inovador. Então, tenho aí um mini currículo bem extenso, né, tenho bastante atribuições, e além de tudo isso, eu trabalho em 10 escolas aqui na minha região. Então, por isso que eu chego bem louca, ligada em 320 aqui na aula, né, que não para de falar nunca, e eu falo em 2.0 do WhatsApp, né, já falo aí correndo, que é para dar tempo de falar tudo. Então, não saiam daqui da aula, porque, né, vocês vão ouvir muito aí a minha voz. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no chat. Obrigada pelo elogio ali, alguém que colocou. A Sabina, que está sempre comigo, viu? Algumas que eu já mentoro, algumas que já, né, compraram aí alguns conteúdos também eu conheço mais de pertinho, apesar de estarmos longe. Muito bem, Gurias, muito obrigada aí pela força nas mensagens ali do chat. Então, vou compartilhar com vocês, chega de papo, chega de mini currículo, já me conheceram, já entenderam que a pessoa aqui é fera aí no que faz, gosta muito, né? Porque se não gostasse, não inventava tanta coisa para fazer e para ajudar e para compartilhar aqui com vocês. Então, o tema de hoje do nosso Nutrição 360, e de tempos em tempos eu trago aqui esse tema, Nutrição Escolar 360, porque eu entendo que a gente precisa dar uma volta gigantesca para atuar em escola.
A gente precisa saber todas as atribuições de um nutricionista escolar para atuar numa escola. E, além disso, eu já trouxe aqui algumas dicas, que é saber um pouquinho do pedagógico, saber um pouquinho, né, de administração, conversar com as diretoras. E aí eu trago um outro posicionamento, que é o meu como empreendedora, né? E eu falo, mesmo que tu não tenha empreendimento, que tu não tenha uma empresa, tu, nutricionista, que quer entrar na escola, por favor, se posicione como gestora do seu negócio, né? Vai lá oferecer o teu trabalho, que eu vou mostrar aqui para vocês como fazer isso. Vai lá com o empoderamento de alguém que sabe o que está falando, de alguém que sabe o que está oferecendo e como vai fazer isso na prática. Mesmo que não tenha experiência nenhuma, tá? Mesmo que não tenha experiência nenhuma, mas te posiciona como gestora do teu negócio. Precisa ter esse entendimento. A gente precisa, nutricionista, virar essa chave de que a gente não é só uma nutricionista, a gente é dona do nosso negócio, mesmo não sendo uma empresa. Tu está oferecendo um serviço, tu é dono daquele serviço. Né? Aquela forma como tu criou, aquela forma de apresentação como tu vai fazer, aquela forma como tu vai chegar na pessoa para quem tu quer vender, tu tem que ter coragem, tu tem que ter conhecimento, postura e essa questão mais de gestão, né? Se posicionar como profissional. Então, leva isso para ti aí, que eu tenho certeza que tu virando essa chave, tu já te diferencia, com certeza, de muitos profissionais aí da tua região. Que é isso que a gente quer, né? A gente está aqui na aula para aprender coisas que possam te diferenciar na tua região, porque nutricionista escolar agora está assim, ó, com as redes sociais, com o Nutri fazendo como eu aqui, trazendo conteúdo, trazendo experiência, vendendo materiais, vendendo, né, e vendendo e trazendo gratuito, enfim, tá cheio, já tá cheio. Então, nós não vamos ser mais uma, nós queremos ser a tal, aquela que vai ser reconhecida, que tu vai conhecer, vai conseguir talvez a tua primeira escola, e tu vai ser indicada por outros profissionais, por outras diretoras, né, para que tu possa pegar aí tua carteira de clientes, certo? Eu falo pra caramba, né, gente? Eu falo porque uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, e daí eu não paro nunca, e daí eu não abro nunca esse slide. Porque o slide, na verdade, eu vou dizer para vocês, ele, para mim, ele é só uma referência do que eu vou falar, tá? Então, assim, vou compartilhar minha tela aqui. Ah, Michele lá, as gurias. As Micheles da minha vida agora, que são as Micheles estagiárias, que estão comigo e aqui aprendendo, e eu espero que se encantando com a nutrição escolar também, certo? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Por que às vezes eu consigo abrir? Vocês estão me escutando? Agora Sim, tem um problema, eu não consigo ver vocês, isso é muito ruim do Meeting, eu não consigo ver vocês. Então, eu preciso que uma das gurias ali, as Micheles, minhas colegas, se puder abrir o microfone, só dizer se estão vendo aqui a tela. estamos vendo a tela. Sim, Aline, tá bem bonitinho na tela. Aqui abrindo. Michele Lopes, me ajuda aí. Estava compartilhado? Tá compartilhada a tua tela. Tá aparecendo. Tá aparecendo. E agora, gurias? Preciso saber. Tá aparecendo, Aline. Tá desligado o teu microfone. Tá aparecendo? Não. Tá aparecendo. Tá aparecendo tudo. Aqui na sala e deixa eu ver aqui. Eu desliguei a imagem aqui porque aí fica melhor eu assistir que eu tô no telefone. Tá tudo certo. Alguém pode abrir o microfone para mim aqui? E dizer se está compartilhado para mim dar sequência? Tá compartilhado. Tá compartilhado. Tá compartilhado, Aline. Ai, meu Deus. Não tá ouvindo nós, mas tá compartilhado. Tá compartilhado. Não está funcionando. Me faz um sinalzinho só. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? Isso. Qualquer coisa abre para mim, Michele, o áudio e me fala, tá? Porque eu não consigo enxergar Tá mais aberto nada. o áudio, mas eu acho que é tu que não escuta a gente. Fala aí de novo. Tá nos escutando? Agora tô. Tá. Tu não tava escutando antes.
É porque o meu microfone está ligado no áudio agora que eu me dei conta. Ok, então eu vou falar por aqui, todo mundo me escuta por aqui bem? Escuta. Sim. Beleza, então eu vou abrir de novo lá, confirmando então, entrou o slide? Entrou. Beleza, tá. Falhas técnicas, né, de quem não tem aí aquela expertise aqui com o negócio, mas como eu disse, o Meeting, ele tem essa questão ruim que a gente não enxerga, né, o resto da tela quando está compartilhando aqui, então isso complica um pouquinho. Guria, se vocês verem, por favor, a câmerazinha desligando, tá, se der algum sinal de que parou de gravar, vocês me avisem, por favor, também, tá? Quem puder aí. Buenas, vamos lá então. Buenas é bem característico, né? Daqui a pouco eu largo um tchê também aqui, tá? Bem normal isso, assim, da minha parte. Então, é isso. Nutri Escolar 360, minha jornada do zero à excelência, mas não é só sobre a minha jornada que eu vou trazer aqui, tá? É sobre a jornada que eu espero de vocês, principalmente quem quer começar ou quem quer se especializar, se aprofundar, melhorar, o que eu possa estar ajudando aí com a minha experiência. Então, já contei bastante de mim, vou passar isso aqui e vou trazer para vocês, então, bem essa questão aí, né, do começo. Se vocês quiserem colocar no chat ali, quem é que está do zero aí, depois que eu sair aqui da tela, eu dou uma olhadinha lá, tá? Só para ver as meninas aí, ou os meninos, enfim, né, que estiverem por aí falando. Quem está do zero, quem tem vontade, quem viu lá, né, a propaganda, ou me acompanha nas redes e disse assim, bah, é uma área legal aí de seguir, quero conhecer, quero experimentar, mas não sei nada, não sei chegar, não sei como fazer. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Como eu disse, a nutrição escolar me escolheu, de certa forma. Eu entrei nessa empresa da época, ela tinha bastante referência no mercado aqui na nossa região, e consegui as minhas primeiras oportunidades ali naquela empresa, né, que prestava serviço aí dentro daqui do ramo da nutrição escolar, tá? Eu fiquei um tempo, porque eu fazia, né, as duas atribuições aí, eu trabalhava com o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, dentro de um grupo, tá? Dentro de um banco que servia, que oferecia cartões, alimentação e refeição, também terceirizado por essa mesma empresa, e tive, então, como eu disse, no outro turno, a oportunidade de começar nas escolas. Fiquei um tempo assim, até que a minha cabeça, já empreendedora na época, a gente, quando tem, né, o empreendedorismo na veia, ele vem, sem a gente saber de onde, sem a gente saber por quê, e faz uma loucura aí na vida, né, enfim, vai aprendendo com as experiências. E eu já tinha isso dentro de mim, e resolvi, então, num certo momento, sair dessa empresa e seguir o meu rumo sozinha, empreender sozinha, buscar as escolas sozinha. Só que a minha maior concorrente era essa empresa que já tinha nome no mercado, né? Que já tinha aí o seu posicionamento no mercado. Então, para mim foi bastante desafiador, como eu entendo que seja hoje para muitas de vocês também. Aqui na nossa região sul, a gente tem muitas empresas já, assim como a Coopera Nutri, atuando como PJ, então cada vez a concorrência está mais acirrada. Não sei se para a região de vocês aí a nutrição já está seguindo esse rumo do empreendedorismo. Esse é outro conteúdo que eu gosto muito de falar nas minhas redes sociais. Acho que esse é um caminho muito grande, a gente tem que virar essa chave também de parar de ser autônomo, né? Não é ruim, não tem problema, tá? Não é uma crítica também para quem permanecer assim, mas eu vejo que nós temos muito mais possibilidades e muito mais argumentos quando a gente se torna aí empreendedor dos nossos negócios, né? E como é que a gente pode seguir essa jornada. Então, né, naquela época eu tinha esse desafio, como eu acredito que vocês vão ter por agora, né, cada vez mais acirrada essa concorrência. Na época só tinha essa empresa aqui atuando. Então, meu primeiro problema, vamos dizer assim, para resolver, era justamente, né, essa questão aí do mercado competitivo, enfim, né. Não tinha redes de contato, né? Então, isso é bem importante, tá? Bem importante. Hoje, cada vez mais. Hoje de manhã, inclusive, eu fui num evento das 7 às 9 da manhã de network, porque a gente vê que o network cada vez mais, e pode ser entre colegas, pode ser entre outros profissionais da área, né?
a gente precisa ter contato com outras pessoas, a gente tem que parar com medo de concorrência. Eu não tenho medo de concorrência, eu sempre falei isso na minha vida, sempre. A concorrência existe, tu pode ser autônomo, tu pode ser PJ, tu pode ser o que for. O que faz a diferença é o teu trabalho. O que faz a diferença é o teu diferencial, né? Então, a gente tem que ter postura, né? Posicionamento, eu falo muito em posicionamento nesse sentido. Só que naquela época, né, 20 anos atrás, não tinha esses contatos todos, não tinha essa rede que a gente consegue criar de network via internet, né, enfim. E eu não estava mais em nenhuma escola, porque no momento em que eu saí daquela empresa, eu não tive, né, a oportunidade de manter as escolas que eu estava, então eu estava realmente do zero. Naquela época também não tinha a questão, assim, de WhatsApp, né? Todas essas facilidades de chegar no cliente, de conseguir os contatos telefônicos. Então, a minha experiência foi... Quem é do tempo do guia telefônico aí, por favor? Levanta a mão, eu não estou enxergando, mas pode botar uma mãozinha ali nos comentários para mim? Que eu acredito que tem a gente que ainda, né, lembra do guia telefônico, aquele grandão que eu usava para chegar nos lugares com o mapa dentro, tá? Uma noção, né? Parece que foi ontem, gente, né? Quer dizer, na verdade foi só 20 e poucos anos atrás, né? Mas a evolução gigantesca aí que a gente passou nessa questão de tecnologia é extremamente bizarro, né? Extremamente bizarro, se a gente parar para pensar. Mas sim, eu carregava, né? O guia, enfim, para conseguir chegar. Às vezes eu anotava que tinha que ir de ônibus e tal. E lá também tinha o número das escolas. A gente tinha aqui no nosso jornal local aqui, que se chama Zero Hora, um caderno que saía todo mês de março. Aquele caderno era ouro. Ele saía um caderno com todas as escolas, o que as escolas ofereciam para início de ano, né? Início de ano letivo. Então saía a propaganda. Aquele caderno também era ouro. Eu catava aquele caderno assim, enlouquecidamente, porque era dali que eu ia tirar os meus contatos para ligar por telefone, para oferecer o meu trabalho, para, né, fazer todo esse contato. Eu levava esse meu trabalho em pastinha, uma pasta de plástico impressa, né, com o material que eu tinha, com o que eu conseguia ter de fotos, enfim, né, não tinha inteligência artificial para montar uma foto para mim, então tinha que ser ali ou uma imagem aleatória, né, ou enfim, fotos que eu tinha ali da época que eu trabalhei naquelas escolas. Então, foi um desafio bastante grande, assim, bastante a trajetória que levou um certo tempo para eu conseguir me inserir, né? Mas no momento em que eu tive a minha primeira oportunidade, eu agarrei e comecei a entender tudo que eu podia fazer ali dentro, todos os diferenciais que eu podia ter, né? E vou falar aí na sequência com relação a isso, porque eles servem até hoje. E um dos agravantes bem importantes, tá? Era a minha aparência. Deixa eu ver se eu botei aqui na próxima foto. Ah, não, era os desafios, é aqui. Mas depois vai ter uma foto aí que eu trouxe aqui para vocês minha. Sabe o que acontecia quando eu ia visitar escolas? Diziam que eu tinha cara de novinha. Claro, eu tinha, né? Um dia eu tive cara de novinha, todas nós tivemos, graças a Deus, obrigada. E algumas provavelmente ainda tem aí, né? Mas brincadeiras à parte, eu tinha 23, 24 anos, por aí. Né? Não tinha meus filhos ainda, eu trabalhava só para mim, só em futuro, né? Como diz aí, era apenas um sonho de viver da nutrição, de me enquadrar em algum momento. Não tinha aquela cara de novinha. E sabe que chegou a acontecer uma situação onde a diretora me perguntou para me questionar uma coisa. Ela disse assim, mas tu não vai saber me dizer muito bem isso, porque tu não tem filhos, né? Como é que tu vai viver? Como é que tu vai me trazer o que eu tô te perguntando, enfim, se tu não tem filhos, tu não sabe o que eu tô falando. Eu fiquei louca para não dizer outra coisa aqui, tá? Não vou dizer outra coisa. Fiquei louca com aquilo, porque eu nunca mais saiu da minha cabeça. Porque eu tinha conhecimento, eu tinha a minha faculdade feita, eu tinha a minha vontade de aprender, aquele certo período de experiência lá, e eu sempre fui muito autodidata nesse sentido de procurar as informações, então eu fiquei tá? Pontinho. E aí aquilo me dava mais força, aquilo me dava mais energia para eu buscar mais informação e para nunca mais falarem comigo daquele jeito, né? Porque eu tinha pouca idade, ou não tinha filhos, eu tinha uma cara ainda sem ruguinhas, assim, né? Pezinhos de galinha, que eu não tinha conhecimento para atuar naquela área. Então isso me buscou e me deu força. E por que eu tô contando isso, tá? Porque se tu tá aí me assistindo e tu tá começando do zero, e tu também tem cara de novinho e vai ouvir isso, porque na Coopera Nutri a gente escutou isso para uma colega que
é recém-formada e se associou para começar a trabalhar nas escolas, e teve uma escola que não quis ficar com ela porque ela era muito nova. Foi um perrengue para nós, foi assim, nossa, não acredito que isso ainda acontece 20 anos depois, sabe? As pessoas não confiam por causa da aparência, infelizmente. Pode ser PhD já. Então é um desafio, tá? É um desafio, mas eu te digo, não desiste, porque não é a aparência que vale, é o teu conteúdo, é o que tu sabe, é o que tu tá buscando aqui, é o teu diferencial. Então, a primeira coisa para vocês, eu vou botar lá no grupo do WhatsApp, eu quero ver quem tá aí, tá ligado no grupo do WhatsApp aqui. Vou lá resgatar, eu vou botar uma palavra-chave lá, que eu quero que vocês coloquem para mim ali nos comentários, que eu quero que vocês tenham, tá? De várias palavras que eu falei aqui, várias, que vocês têm que ter em mente para virar a chave, eu vou botar lá. Eu acho que talvez para hoje é a principal, tá? Eu quero que vocês me coloquem aqui, por favor, nos comentários. Vou até descompartilhar só para ver quem tá ligado aí, quem não tá dormindo aqui. Deixa eu ver. Estão enxergando, né? Tá tudo bem por aí. Coloca ali. Vou até servir meu chimarrão enquanto eu vejo se vocês estão acordados e foram lá no grupo do WhatsApp dizer qual é a palavra-chave de hoje e que eu quero. Confiança. Não esqueçam nunca mais. Muito obrigado. Foi a Mércia que falou? Isso, confiança. Isso aí, ó. Isso aí. Confiança. Confiança vai além de conhecimento, vai além de experiência, vai além de qualquer coisa. Se tu não confia em ti mesmo, se tu não confia no teu trabalho, se tu não confia no teu taco, como a gente costuma ter aí de expressão, né, popular, tu não vai. Não vai, tá? Pode ter certeza que tu vai chegar na frente da diretora, tu vai estar aqui, ó, se tremendo todo, né? E tu não vai conseguir conversar com ela como tu tem que conversar. Então, leva essa aí, tá? Porque eu acredito que confiança, comprometimento é um dos pilares que eu tenho para mim também, né? Comprometimento também vai muito além da prestação de serviços, vai ser um facilitador muitas vezes. Eu até coloquei, aliás, não, eu tirei o conteúdo, eu vou botar hoje depois aqui, lá no meu feed, falando sobre isso. Ser um facilitador do local de trabalho, tá? Vou compartilhar de novo aqui. Se caso não aparecer, vocês me avisem. Se vocês ficarem em silêncio, é porque eu sei que vai estar sendo compartilhado a tela. Certo? Beleza, então. Já temos confiança, já é o primeiro passo para a gente continuar aqui falando dos desafios. Se eu estou falando aqui nessa aula para sair do zero até a excelência, é óbvio que muitas pessoas aqui que estão assistindo não têm experiência. Assim como eu já provei para vocês que eu não tinha, e eu não tinha experiência numa época muito mais difícil do que hoje, né? Hoje tu não precisa ter experiência, mas o conteúdo que a gente consegue agregar dentro com as redes sociais, com essas pessoas, assim como eu, trazendo, né, conteúdo, trazendo a prática. Lá no meu feed eu coloco muito, estou colocando muito reels, assim, da prática do meu dia a dia ali, que é para tu sentir, né, que é para realmente tu entender essas dinâmicas que a gente tem dentro das escolas, tá? Então, a gente vai ter essa incerteza inicial, a gente vai ter, faz parte disso, e aí entra o porquê que eu trouxe a palavra-chave, confiança, tá? Então vai na frente do espelho e diz, sim, eu posso. Não é uma aula aqui de terapia, nem nada dessas coisas motivacionais, né? Não é nesse sentido, mas faz parte. Para tu começar do zero, tu tem que entender que tu precisa confiar em ti mesmo, senão tu não vai conseguir levar adiante aquilo que tu te propõe, tá? Então, a incerteza inicial, né, para mim foi uma questão assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir minha primeira escola? Tá? E para vocês que estão começando, vai ter esse sentimento, faz parte desse sentimento, e a gente vai levar adiante, a gente vai conseguir, tá? A questão da falta de prática, né? Então, o meu desafio ali de superar, né, nesse sentido, a minha inexperiência, essa questão de enfrentar esses desafios todos aí, né, trazido pelas diretoras, muitas vezes pelas professoras, tá? Então, a gente precisa querer passar por superação, né? De novo, se tu tem medo, se tu tá insegura, não vai ainda, porque não tá no teu momento.
E eu não quero desencorajar ninguém, bem pelo contrário, meu papel aqui é encorajar vocês a seguirem na nutrição escolar, porque hoje a nutrição escolar me sustenta a minha família, eu e meus 2 filhos e o meu cachorro, eu sou que nem a música aquela, sabe? Que eu não me lembro o nome do rapaz, mas é assim, aqui em casa somos eu, 2 filhos e um cachorro. Então, graças a Deus, a nutrição escolar me dá essa possibilidade, né, a Luan Santana, me lembrei. Então, né, de viver, como eu costumo dizer, eu não digo que eu sobrevivo de nutrição escolar, eu vivo de nutrição escolar, é quem paga as minhas contas, né, é o que me dá possibilidades de fazer coisas com os meus filhos, enfim, né, fazer as minhas coisas. Então, de maneira nenhuma desencorajar, tá? Desafio 2, a concorrência estabelecida. Bom, na época eu tinha essa empresa de referência, hoje nós temos muito mais colegas de referência, colegas PJ, quando eu falo PJ, né, pessoa jurídica, colegas autônomas, colegas que se destacam na internet e com isso conseguem daqui a pouco um posicionamento melhor até com as escolas da sua região. E isso daria um outro momento, até vou anotar isso para live, tá? Porque eu trago nas lives ali que eu faço, normalmente a cada 15 dias, assim, conteúdos bem importantes, né, para vocês. E falar sobre rede social daria aí uma live, né, bem sustentável, vamos dizer assim. Eu vejo muitas colegas me seguindo, né, várias começam a me seguir, enfim, por várias questões, e eu entro muitas vezes no perfil, né, para ver se é nutriescolar, ver se está querendo um caminho novo, conhecer um pouquinho ali. Nem todas eu consigo, mas algumas eu entro. E muitas têm lá o seu perfil @nutri alguma coisa e tem o seu perfil fechado. Bom, nutri alguma coisa com perfil fechado, tu não vai conseguir nada, nem paciente pro teu consultório, nem escola, nem nada. Tu não tem definição de nada lá e para mim te conhecer, eu tenho que te seguir. Né? As pessoas às vezes não querem isso, não. As pessoas querem entrar ali, ver o que tu faz, dar uma olhadinha ali, né? O que tu faz profissionalmente, tá? Daí são outros 500. Tu tem. Por isso que eu falei, olha, viu? Eu falo demais. Eu entro num assunto e vou para outro, mas isso é importante, anota aí que é dica extra, tá? Perfil aí, perfil das redes sociais. Vou fazer uma live aí, vocês me acompanhem e a gente fala sobre isso, tá? Se tiverem interesse, claro, vocês podem colocar aqui nos comentários se tem interesse esse assunto aí, tá? Bastante importante. Mas vamos lá. Então, empresas de referência, colegas de referência, tem muita gente aqui na minha região, esse preconceito também, né? Tem muita gente fazendo nutrição escolar. Tem muita nutricionista sendo formada o tempo inteiro, tem muita gente saindo para o mercado o tempo inteiro. E o que eu falei lá no início aqui dessa aula? Quem faz o diferencial é tu, não é a coleguinha que vai fazer a mesma coisa, certo? Então, assim, ou tu busca um diferencial, ou tu busca um network, ou tu busca uma rede social que tenha o foco no teu cliente, ou realmente tu vai ser mais uma coleguinha da área de nutrição escolar, tá? Então, chega disso aí também. Aí vem a diferenciação, que eu já falei aqui, horrores, né? Desenvolvimento de estratégias para se destacar e se diferenciar, isso eu vou falar o tempo inteiro. Aí minha cara de novinha, uma coisa bonitinha, magrinha ainda também, né? Porque o nutricionista também engorda depois que ganha filho, e nem sempre volta para o seu peso inicial, né? Tudo certo, tudo certo. Mas eu sempre trago as brincadeiras, assim, que faz parte, tá? Eu sou, assim, meio espontânea. Mas olha aí, essa foto eu consegui resgatar esses dias, que eu comecei a buscar lá, né, algumas coisas para fazer alguns conteúdos. E essa foto é minha sendo estagiária num hospital aqui na minha região, porque eu fiz todos os meus estágios no hospital e jurava que eu ia ter um super currículo recém-formada para trabalhar em um hospital e não tive nenhuma entrevista depois de formada. E estou esperando até hoje, se eu tivesse considerado meus currículos lá, tá? Porque nunca fui chamada. Isso foi uma das coisas que me frustrou um pouco também lá no início, né? E corri atrás de outras oportunidades. Então, essa cara de novinha, quando eu fui trabalhar, né, nas escolas, é que me diziam, né, que eu não tinha experiência, então veio esse preconceito, né, da questão da aparência de jovem, da falta de experiência, né, de certa forma não viam credibilidade no meu trabalho, porque não me conheciam também, né, então eu tive que construir essa caminhada, construir essa jornada desde a primeira escola que eu entrei, porque eu sabia, né, que naquela primeira escola era talvez a única oportunidade naquela época de eu ter uma referência, ter alguém me indicando o meu trabalho, de alguém indicando o meu trabalho, né? Então eu precisava ser muito boa naquele momento, buscando inovações e buscando os diferenciais. Eu vou contar para você, deixa eu só ver o que eu botei aqui. Aqui, ó.
os passos. Vou contar aqui mesmo, tá? Qual foram meus diferenciais na época, assim. Deixa eu tomar um chimarrão, que eu já tô ficando com a minha garganta seca aqui, que eu falo muito. Então, sabe o que eu fazia? E hoje, como eu disse, né? Hoje tá muito mais fácil as coisas, graças a Deus, obrigada, Senhor. Eu buscava materiais para educação alimentar e nutricional, porque eu também sempre entendi que educação alimentar e nutricional é importante para as crianças, é importante para a escola, sim, faz parte das atribuições, sim, mas eu também entendi que o meu cliente escola gosta muito de mostrar coisa para os pais. Quem é pai e mãe aqui vai saber o que eu estou falando. Todo mundo gosta hoje em dia de ver na rede social, de uma fotinho da criança, né, de qualquer situação que seja aí, ver o seu filho atuando realmente lá. E naquela época não era diferente, só era a forma de entrega que era diferente. E eu percebi que isso poderia ser um diferencial na época, né? Enfim. E aí, sabe o que acontecia? Não tinha, né, todo esse recurso aí da internet, tinha uma internet muito precária, que era discada, para quem é da época vai saber o que eu estou falando, né? Ali até conseguir, a gente não conseguia pesquisar nada, porque sempre caía. Então, aí isso era coisa assim também para quem já era um certo nível, né? Não era qualquer um não que tinha. Então, assim, eu ia nas bancas de jornal, eu comprava revistas pedagógicas, que existem até hoje, e eu lia aquelas revistas pedagógicas com as atividades propostas. Eu tenho até hoje, para não deixar mentir, tá? Se eu for no meu armário ali, eu tenho algumas revistas com as atividades que eu gostei tanto que eu guardei até hoje as revistas. E eu pegava dali, só que muitas vezes, claro, não tinha coisas da nutrição. Eventualmente tinha alguma coisa da nutrição, da alimentação para os professores, que eram revistas voltadas para os professores. E eu adaptava as ideias que eu gostava de joguinhos, de materiais, de reciclados, né? Já se falava muito também na questão da sustentabilidade. E eu transformava aquelas ideias em materiais de educação alimentar e nutricional. E aquilo ali começou a realmente fazer diferença para a minha atuação. Porque eu levava propostas que as escolas não estavam acostumadas, com as nutricionistas que haviam passado, né? E sempre era muito culinária, e eu comecei a levar jogos, eu comecei a levar histórias, né? Na minha forma de fazer lá, sem nenhuma experiência, vamos dizer assim, e fui aprendendo na prática, né? E esse aprendizagem na prática foi dando credibilidade. E aí, novamente, resgatando para vocês, que eu estou trazendo a minha jornada, mas para levar até vocês. Onde vocês entram nisso? Hoje tem facilidade de ter material, hoje tem muito próximo da gente como executar tarefas de educação alimentar e nutricional, que é uma das atribuições. E como eu disse, não é só oficina culinária. E eu continuo vendo nutricionistas escolares vendendo somente oficina culinária, ou falando, né, somente em oficina culinária, que é uma das ferramentas pedagógicas que a gente tem para usar. Então, ter um projeto diferenciado, né, saber um pouquinho, aí indo um pouquinho mais a fundo, saber um pouquinho de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Nós temos lá alguns direitos adquiridos dentro da BNCC, porque nós temos uma linha ali que é a questão da transversão, né, agora me fugiu o nome. Transversalidade, um tema transversal que foi criado, saiu de dentro da saúde, porque antes eles tinham o tema saúde para trabalhar, os professores, e aí, na última atualização, o tema de nutrição e alimentação saiu de dentro da saúde e virou um tema único, virou um tema transversal. Então, isso empodera muito mais o nosso trabalho de educação alimentar e nutricional. Então é isso, né? Ter essa credibilidade, vocês buscarem essas questões. Gente, tu chegar numa escola e tu perguntar sobre o projeto político-pedagógico, quantos de vocês sabem o que eu estou falando? Quantos de vocês sabem que isso existe dentro de uma escola? Então, assim, qual é o teu projeto político-pedagógico? Qual é a linha pedagógica que tu segue? Para mim saber se a atividade que eu vou propor faz sentido para aquela escola, certo? Enfim, isso daria tema para outra live aí. Daria tema para outra live, a gente pode ir anotando aqui, se vocês tiverem interesse, né, para a gente saber. Então, criar credibilidade no teu trabalho é bastante importante, é um desafio. Bom, vamos então para a prática. Anotem aí, por favor. Pegue o papel e caneta que eu pedi lá. Eu sou do tempo do papel e caneta. Eu sei que tem colegas aí que pegam o celular e vão anotar pelo celular.
Tudo certo, eu não sei como é que consegue, porque eu não cheguei nessa modernização ainda. Deixa eu só interromper um pouquinho, ver se está gravando, ver se está tudo certo. Deixa eu dar uma conferida. Tá aqui, tá tudo certo. Acho que tem alguém com o microfone aberto, gente. Confiram para mim aí, ou eu vou mutar aqui. Tá, porque tá dando um ruidinho aí, talvez atrapalhe as colegas, tá? Opa. Vamos lá. Vamos para a prática, então, tá? 3 passos. Quero te contar em 3 passos de começar, para começar do zero e chegar na excelência aí, e eu não estou prometendo excelência do dia para a noite, tá? Excelência que eu digo no sentido de agenda cheia, vamos considerar assim. Excelência no teu trabalho tu tem que ter desde o primeiro momento, aliás, desde a oferta do teu serviço, né? Agora, excelência no sentido de agenda cheia, como é o meu caso, que eu atendo 10 escolas, faço uma pela manhã e uma tarde, todos os dias de segunda a sexta, é isso que a gente vai ver por aqui. Então, primeira coisa, tá? Quem me conhece há mais tempo sabe aí que não tem como eu não falar sobre isso. A primeira coisa que tu quer, que tu precisa saber, precisa ler para atuar na nutrição escolar é o conhecimento da resolução número 600 de 2018 do CFN, Conselho Federal de Nutricionistas. Coloca lá no Google que tu consegue essa atribuição, tá? Desculpa, essa resolução. Lá vai ter as atribuições e os valores, não é valor financeiro, tá? Não é valor financeiro. São as referências de carga horária ali, dá uma referência. Não quer dizer que tu tenha que seguir aquilo dali, tá? Então, traz lá as atribuições do nutricionista escolar na rede privada e do nutricionista escolar na rede pública, certo? E traz também todas as outras atribuições dos nutricionistas em tudo que é área. Essa é a resolução mãe, assim, eu digo que eu acho que é a chave para quem quer começar a atuar em qualquer área, né? O que eu posso fazer? Até para não impactar com o código de ética, né? Então, o que eu posso fazer, como é que eu vou fazer, por onde eu vou começar? Vão ter lá 12, se eu não me engano, tá? Se eu não inverter aqui os números, 12 atribuições obrigatórias e 9 atribuições complementares. Tem algumas que uma complementa a outra, tá? Então, assim, vocês vão ver num contexto geral lá, que uma complementa a outra, isso aqui tá dentro dessa, né? E acaba se linkando. Mas como eles distribuíram, são essas as atribuições. Então, vai ter lá tudo que a gente tem para fazer. E é isso que precisa constar no teu projeto, né? Na proposta aí de trabalho, tá? Acabei de falar projeto, acabei de falar proposta. Para mim são coisas diferentes, tá? E o que eu trago ali no slide é portfólio. Tu tem que ter sim um projeto, tu tem que ter sim uma proposta é proposta financeira, é proposta de tempo, é como que vai ser executado, é quanto que eu vou cobrar por isso, tá? Portfólio é o que eu tenho a mostrar. É isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Aqui tem um slide, não é o meu portfólio, obviamente, mas é uma apresentação, né? Então, como que vai ser essa apresentação? Como que eu vou desenvolver? Mas eu não tenho experiência, Aline, eu estou dizendo que eu comecei do zero, eu quero começar e não tenho foto, não tenho nada. Ok, hoje a gente tem maneiras de criar fotos, imagens, tá? Não é, por favor, fazer inteligência artificial contigo lá no meio das crianças, parecendo um boneco. Não vamos a tanto na inteligência artificial, por favor, tá? Mas é pegar imagens, criar. O que importa é o conteúdo. O que importa é como tu vai te posicionar na hora que tu for apresentar o teu trabalho. Ele pode ser apresentado de forma virtual. Eu apresento pela Coopera Nutri diversas vezes o nosso portfólio, e faço as propostas de forma virtual, porque a gente atende algumas regiões aqui próximas, a gente, aqui, Porto Alegre, como qualquer capital, é grande, às vezes eu moro aqui na outra cidade, tem que ir até a Zona Sul, então eu proponho virtual a minha apresentação, né, e a minha conversa. Então, assim, tu tem que ter um material. E eu tenho também o material impresso, né, um caderninho que a gente faz, e quando eu vou lá no local, eu sento frente a frente com a diretora, eu abro meu caderninho e mostro. Já aconteceu de eu esquecer o meu caderninho, mas o meu computador está sempre comigo, eu disse, dá licença que eu vou abrir meu computador, que eu vou abrir aqui meu portfólio, que eu preciso que tu veja como é que a gente trabalha. Né? Preciso que tu entenda o nosso projeto, a nossa ideia, o que a gente quer de serviços de nutrição de qualidade para o teu estabelecimento. Então, tem que criar isso. E aí volta aquilo que eu falei lá no início, né? Não recomendo currículo, tá? Currículo já era, gente. Prestador de serviço, porque é isso que tu é.
um prestador de serviço não manda currículo, tu não quer um emprego, tu quer um trabalho, é diferente, tá? Tu quer prestar um serviço. Então, tu tem que sim ter a postura e os materiais corretos para que tu possa apresentar o teu trabalho, fazer a tua proposta, ter o teu posicionamento como profissional de nutrição, como PJ, como empresa, ou, enfim, tá? Como vocês se colocarem aí no mercado, na rede de vocês, tá? Então, tem que ter isso também. Então, esse é um passo bem importante. Ficou. Eu botei passo 3 aqui, mas seria passo 1 ali, passo 2 aqui, tá? Acho que ficou errado ali, eu não corrigi. Mas, enfim. Bom, depois que eu tenho o meu portfólio, já sei como fazer, já entendi as atribuições. E das atribuições também, uma coisa importante, tu vai saber o que vender, né? Porque a gente aqui, por exemplo, no Sul, a gente tem a obrigatoriedade de assumir a responsabilidade técnica. Então, eu preciso executar todas as atribuições do nutricionista escolar, certo? Dentro do tempo que eu vou ter de trabalho. Eu sei que outras regiões não têm essa obrigatoriedade, infelizmente, não tem uma fiscalização eficiente de regionais, né, dos conselhos. Enfim, tem várias situações aí que impedem, né, e que trazem esse desafio maior aí para vocês, tá? E aí eu vejo que muitas colegas, por exemplo, pegam só educação alimentar e nutricional para desenvolver o trabalho, né? Então vai lá e vai propor para a escola só educação alimentar e nutricional. Vai propor para a escola, para a cantina, não sei, só boas práticas na manipulação de alimentos. Vai criar manual, vai fazer... Daqui a pouco vai fazer uma proposta de ficha técnica para a qualidade daquela preparação ser igual sempre. Gente, tem um monte lá, né? Diz para você, tem 12 atribuições. Quer pegar uma e vender uma e tentar ver se tu te insere no mercado com aquela uma? E lá dentro, tu ir observando e fazendo diagnósticos e percebendo o que mais tu pode oferecer? Beleza, tá? Então, precisa entender o que eu estou falando e absorver para ti o que faz sentido para ti aí na tua região, certo? Bom, outro passo que a gente tem aí, né, para começar do zero, é a questão da venda com segurança. Estou o tempo inteiro falando e larguei para vocês aí a palavra-chave, né? Então, perder a vergonha de vender os seus serviços com confiança e segurança. Estou falando isso o tempo inteiro. Né? Vocês vão perceber nas minhas falas, né, que sou muito nutricionista escolar, mas eu sou muito empreendedora. Então, a gente precisa urgentemente parar de ter vergonha de vender. Nós somos vendedoras, sim, querendo ou não, gostando ou não, tu tem que vender o teu trabalho. E eu até brinco nessas aulas, porque até para tu fazer uma entrevista de CLT, tu tá te vendendo. Tem que ir lá e fazer entrevista falando, vendendo o teu peixe, né? Quem é tu, como tu é, qual é a tua característica, ponto positivo, ponto negativo, dinâmica. Tu tem que saber te vender, né? E aqui, então, mais ainda, né? Prestador de serviço, com certeza, vai por essa linha aí, tá? Então, para de ter vergonha de dar preço, para de ter vergonha de dizer, porque a diretora não tem vergonha quando ela quer te botar o preço no teu serviço, né? Quando ela quer vir dizer, mas eu não posso pagar isso, e aí eu só posso pagar não sei quanto. Ela não tem vergonha de dizer, mas a gente tem vergonha de dizer quanto que vale o nosso serviço. Então, para com essa frescura, tá? Para de ser louca, que nem eu digo para minhas coleguinhas daqui, os guri que me conhecem presencial aqui, sabe? Para de ser louca e vamos trabalhar para a valorização da nossa área aí, tá? E para perspectiva aí de trabalho para ti. Conexões, tá? Conexões, network, contatos, fale como quiser, ache como quiser, como achar melhor, mas faça conexões, conviva com pessoas que possam te levar ao caminho da nutrição escolar. Eu tenho um grupo de mães que eu participo, e aí eu tenho, né, enfim, as coleguinhas da minha filha, do meu filho, que está na escolinha, e aí o que eu vou fazer? Eu vou falar quem eu sou para esse grupo, eu vou dizer que eu estou em busca daquele mercado, eu vou falar porque alguém conhece alguém que conhece alguém, é uma rede, é por isso que se chama rede de contatos. Se tu não fala quem tu é, para que propósito tu veio nessa vida, tu não vai ter indicação, ninguém vai lembrar de ti quando tiver uma oportunidade. Então, tem que falar sempre, tá? E fazer essas conexões. Então eu quero escolas, na minha região tem, sei lá, um simpósio, tem um congresso, onde as diretoras vão.
Poxa vida, eu tô dizendo para vocês que vocês precisam se aprofundar aí, talvez, em coisas pedagógicas, né, em outras questões nesse sentido. Então, faz sentido tu ir também em eventos pedagógicos, faz sentido tu sentar do ladinho de uma diretora e falar o teu trabalho. Faz sentido, é loucura, vocês acham que é loucura que eu tô falando, gente? Vocês estão achando que é muita loucura? Não é. Acredita em mim, não é loucura, tá? A gente faz conexões, e cria uma rede de contatos quando a gente se expõe, quando a gente para de ter vergonha de falar o que a gente quer da vida, né? E precisa tá? Então, tu tem que arrumar uma forma de estar próximo dos futuros clientes que tu quer, ou de pessoas que podem te levar a esses clientes. Eu, por exemplo, tô aqui. Posso te levar algum cliente? Talvez sim. Talvez seja lá de São Paulo, lá de Minas, sei lá, né, do norte, daqui. Posso te levar? Sim. De repente eu posso te levar te dizendo que eu te falei da rede social. Ó, tu não vai chegar em cliente nenhum se a tua rede social for fechada, se tu não tiver conteúdo para o cliente que tu quer. Tô te ajudando, tu tá fazendo uma conexão que faz sentido para ti, para isso, certo? É isso que eu tô falando, tá? Até mesmo colegas da região que atuam na área, e elas vão fazer muito sentido para tua vida quando a gente for botar preço, quando a gente for falar de precificação, tá? Eu também não vou falar agora porque não tem como, né, gente? Senão a gente fica aqui até não sei que horas, já são 8 horas já, olha que legal, tá? Então, e temos que ter um contrato, né? Então, fechar um contrato incrível, fechar um contrato que faça sentido para vocês, que tu não fique te lamuriando depois, que tu, eu baixei o preço porque ela queria baixar o preço, porque ela só disse que podia me pagar assim. Não, chega, sabe dizer não? Conhece não, limite, quando a gente fala com criança que a gente tem que dizer não, é a mesma coisa. A gente precisa aprender a dizer não para pessoas que não valorizam o nosso trabalho, certo? Então, o contrato que tu vai fechar tem que ser incrível, mesmo que tu não tenha experiência, certo? Mas eu vou começar esse assim, para depois eu ir pegando experiência. Beleza, é uma oportunidade, certo? É uma oportunidade, não vou dizer que não, só não fica reclamando. Não fica depois vindo nas redes sociais dela, nutricionista não é valorizado. Ai, meu Deus do céu, paga um pouco. Para com isso. Quem bota preço no teu serviço é tu. E quem aceita ou não o cliente que vai vir para ti é tu, certo? Então, se liga, vira a chave nessa porta aí, que é o que a gente precisa pensar, gente. É isso, certo? Muito sério essa conversa aqui, muito sério. Então, o passo, né, é a gente chegar realmente ao fechamento desse contrato, ao teu posicionamento, inclusive com relação ao contrato, tá? A gente tem várias coisas aí para conversar de contrato, mas também não vou conseguir falar agora, tá? Viu? Deixei todos os passos ali. Agora seria o terceiro passo, então, tá? Eu não coloquei ali no início, mas não tem problema, vocês estão entendendo. Tá fazendo sentido para vocês? Vou tomar um gole de chimarrão. Sim. Tá? Obrigada, por favor, que nem aula, sabe? Eu falo com os alunos assim, tá fazendo sentido todo mundo? Ê! Adoraria se vocês fizessem isso, eu vou me sentir assim que eu tenho pessoas me vendo aqui. Eu não tô vendo ninguém. Bom, estamos no terceiro passo para tu chegar à excelência, tá? Então a gente já caminhou aí do zero, certo? Já estamos fechando um contrato, e aí eu entrei para dentro da escola, tá? No momento que eu entrei para dentro da escola, eu preciso ter também um serviço incrível. Eu preciso ter comprometimento. E comprometimento de nutricionista escolar não é entregar cardápio, tá? Ou melhor, não é só isso. É entregar um cardápio show de bola, é entregar um documento que se chama cardápio, com a tua assinatura ali embaixo, apresentável, não é qualquer coisa feita em qualquer lugar, sabe? Tem que ter a tua marca, né? Não é a marca do teu nomezinho lá, é a tua característica pessoal ali naquele documento. Isso eu tô falando só do cardápio, né? Então tem que ter a tua digital, sabe? Essa sou eu, é assim que eu faço, foi para isso que eu vim aqui. Então tem que ter isso, tá? Tem que ter um serviço incrível, tem que ter comprometimento, tem que ter ideias, tem que ter inovação, buscar esses meios, tantos que a gente tem na rede social aqui, de se especializar, de buscar materiais, de criar, né? Então, isso vai fazer com que tu tenha essa conexão com a direção, que tu tenha indicação, porque no grupo de diretoras elas se falam, isso é outro meio, né, de prospecção, elas se falam, elas se indicam, elas dizem, nossa, a minha Nutri é demais, a minha Nutri, ela faz umas coisas assim, que nem eu sabia que nutricionista fazia, né, então a gente precisa estar neste ponto do negócio, a gente precisa estar nessa virada de chave da cabeça da diretora,
Ah, minha nutricionista não entrega só cardápio, a minha faz isso, isso e isso. Faz além do que... A entrega, né? A entrega tem que ser sempre além do que a gente fala. Uso da tecnologia a favor de vocês, né? Muitas coisas a gente tem aí, como eu falei, eu faço parte aí de um processo, né, de uma plataforma que está trabalhando em cima dessas questões aí que facilitam o nosso trabalho, né, de avaliação nutricional, de elaboração de cardápio, está no processo agora para cálculos de ficha técnica de cardápio, para a gente atingir a excelência nas atribuições que eu tenho que desenvolver, certo? Então, o uso da tecnologia, ela vem a favor, gente, tá? Não é só, eu não sei mexer no Canva, eu não sei, vai aprender, não sei, eu aprendi mexendo, futricando, eu faço as coisas tudo assim, né? Então, às vezes até fazendo que nem vocês aqui, estando numa aula gratuita, eu aprendo horrores de coisa, e depois eu vou lá e boto em prática, certo? Não adianta vir para curso, ir para palestra, isso eu aprendi também, né? Alguém me falou isso, não lembro se foi uma professora. Não adianta tu fazer 500 coisas e não pegar aquilo que faz sentido para ti. Eu falo 200 coisas aqui, vocês vão numa palestra de qualquer pessoa, tu vai ouvir 300 coisas, e nem tudo faz sentido para tua prática. Então, aprende a focar, aprende isso serve, isso não serve, tá? E tecnologia, ela precisa servir, gente, porque não é porque tu é mais velha, mais nova, ela já veio incorporada desde o nascimento, beleza, a nova geração já vem incorporada desde o nascimento com a tecnologia no sangue, né? Já nasce olhando para a câmera, tirando foto. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que concorrer com elas também. E eu preciso me especializar, ou eu preciso contratar um serviço que faça isso, ou eu vou buscar, enfim. Então, pensem com carinho na tecnologia e não sejam aliadas e não inimigas, tá? Porque facilita muito o nosso trabalho, com certeza, tá? E documentação, né? Documentação e respaldos profissionais. Eu sou uma pessoa que não falo nada sem dar referência. A Michele, minha estagiária hoje aí, pode me confirmar isso que eu estou falando, né? Nós ficamos na dúvida lá, com relação a professora tinha pedido uma receitinha para fazer de Páscoa, ela tinha a receita, se podia mel para as crianças, né, no biscoito e tal, e eu realmente, tem coisas que nem tudo a gente sabe de cabeça ou lembra, né, e na hora eu fiquei na dúvida se o mel era liberado depois de 1 ano ou depois dos 2 anos, e eu falei para a Michele, vamos lá pesquisar, vamos lá buscar nas referências o que fala sobre o mel. Então, não é a Aline falando que pode dar o mel depois de 1 ano, é a Sociedade Brasileira de Pediatria falando lá no Guia Alimentar para Criança abaixo de 2 anos. Ou, sei lá, o quê, né? A referência. Então, ler e saber dar referências é o teu posicionamento como profissional. Né? Então, a diretora vê, mas por que tu quer colocar? Porque eu tenho a referência tal e lá recomenda que seja desta forma, ok? Então, né, tu vai debater em nível diferente. Isso é uma dica, hein? Isso é uma dica de diferencial, porque não é todo nutricionista que busca informação, que sabe muitas vezes de cabeça as referências que tu precisa lidar na nutrição escolar, tá? Então, isso tu faz com leitura. Lê, milhões de vezes o mesmo documento, a mesma coisa, busca de novo, pesquisa de novo, para tu saber, né? Então, para mim, isso é um ponto bem importante, tá? E com certeza diferencia de profissionais que dizem, eu acho que pode ser. Talvez eu não sei. Vou pesquisar, semana que vem eu te digo. Não, para aí, nós estamos com o negócio na mão aqui, celular, tudo. É agora, tirou dúvida, é agora, não é para amanhã, não é para depois. Né? A resposta tem que ser imediata, a gente sabe que está tudo muito rápido. Certo? Isso. Façam isso, vai dar certo. Bom, com todos esses 3 passos e esses passos dentro dos passos, né? Dentro ali do que eu quis propor para vocês, no sentido de saberem como fazer chegar a essas escolas, né? Como eu disse, do zero, com falta de experiência, com medo, com incerteza que vai dar certo, e às vezes dá e às vezes não dá, gente. Eu já cansei de pegar colegas que achavam que a nutrição escolar era um caminho, e quando chegaram na prática, viram para a praia. Que não é, não tenho habilidade para dinâmica, não sou, tu viu minha foto ali, né? Não tem essa coisa de sentar no chão, conversar com as crianças. Eu achei que era uma coisa e não estou me enquadrando. Perfeito, vai para a próxima, né? Vai para a próxima. Mas precisa passar pela experiência para tu saber o que tu quer, se dá certo ou não, tá? Então a gente vai ter todo esse período de transformação, de desafios, né? Transformar esses desafios em oportunidades,
Vamos ter aí a questão da rede de contatos, criar a tua rede de contatos, estar em lugares estratégicos, trazer indicações, né? Ter as indicações de clientes satisfeitos é a melhor coisa que tem, né? Tanto nas minhas escolas, que hoje a gente tem indicado, como Coopera Nutri, né? Entra, o serviço da minha Nutri é a Aline. Eu entro lá e digo, olha, eu não consigo te atender mais, mas eu vou te colocar uma colega que é da minha empresa e que vai seguir uma linha de trabalho bem próxima à minha, né? Ninguém é igual a ninguém, tá? Então, vai seguir próximo à minha. E a gente tem essas indicações aí pelas diretoras aqui na nossa região. Então, isso faz bastante sentido, assim, tá? Nas redes sociais, por exemplo, por onde vocês vieram, né, nesse meu papel de mentora, de auxiliar de vocês, né, para entrar na área, para executar os papéis dentro da área, os depoimentos são importantes, né? Então, já aproveitando, então, e pedindo para vocês, ou coloquem aqui no chat o que vocês estão achando dessa aula, que a gente já está se encaminhando para o final, né? Mas coloquem o que vocês acharam de tudo isso, porque isso gera depoimento para que outras pessoas conheçam esse meu trabalho e digam, nossa, realmente a próxima aula eu vou participar, porque ela entrega, né? Ela traz coisas que fazem sentido, não fica ali só contando historinha e blá, 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 naquele tempo que eu fiquei lá. Então, se puderem fazer isso, eu agradeço. Se puderem fazer um print da tela, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, enfim, contando, me marcando lá que está aqui comigo, né, que, enfim, está participando desse momento. É bastante importante isso, dar referências para o nosso trabalho. Então, assim como eu estou ensinando vocês a fazerem, estou agora pedindo, né, que vocês possam fazer por mim também essas indicações, né, para que eu possa estar ajudando cada vez mais colegas aí, certo? E aí, gurias, é o seguinte, ou gurias que estejam por aqui, desculpa, porque é a nossa prática, né? É óbvio que eu falei várias coisas aqui, algumas eu disse que eu posso trazer em live. Tão certa mesmo. Amor, eu tô tão cansada mesmo. Aberto, pode... Eu sei, eu tô cansada. Deixa eu ver aqui um pouquinho, peraí, deixa eu voltar, acho que alguém tá com o microfone aberto, gurias. Deixa eu fechar aqui para mim falar um pouquinho do que mais eu posso fazer por vocês e que vocês que estão aqui até o final, obviamente, vão saber em primeira mão. Bom, eu fiquei aí praticamente 1 hora, né, da hora que eu comecei, que bom que eu consegui vencer o tempo, mas tenho muito mais coisa para ajudar vocês, óbvio, né, meu trabalho aqui na internet é esse, como eu disse, ser mentora, e ser mentora não é fazer uma mentoria necessariamente, é oferecer conteúdos para vocês, que vocês possam se especializar, que vocês possam entrar mais a fundo, e hoje eu quero apresentar para vocês, né, a imersão, que eu chamo Imersão Nutri de Excelência, que eu gravei aulas ali, são 3 masterclass, são mais de 4 horas de conteúdo, onde eu desmistifico e eu falo um pouquinho de cada faixa etária dentro do... Como é que a Nutri vai entrar dentro da escola cumprindo essas atribuições que eu falei, dando ideias, trazendo, né, várias sugestões aí de como que vocês vão usar todas aquelas atribuições dentro das escolas. Então, tem 3 masterclass com tudo isso aí que está escrito aí para vocês. Tem questão de cardápio, tem questão de evolução de dieta, introdução alimentar, planilhas, enfim, né, prescrições, higiene, material de higiene, que a gente tem que fazer todo aquele controle. Tá tudo descritinho aí para vocês vão lendo enquanto eu vou falando, né? E nessas masterclass, então, eu me propus a trazer a minha prática, a dizer como é que eu faço lá dentro da escola, falando sobre berçários, né? Que pode ser outras nomenclaturas, ou seja, crianças de 0 a 2 anos, maternais, que são as crianças de 2 a 4 anos, e os jardins, né? Que são as crianças de 4 a 6 anos. Então, para cada uma dessas faixas etárias, a gente tem coisas diferentes para fazer e para executar, certo? Então, lá dentro dessa masterclass, eu consigo te ajudar melhor, tu vai ter acesso, se eu não me engano, é por 6 meses ou por 1 ano, ou não me lembro agora, tá? Mas aí depois vocês vão saber lá pelo grupo, por onde vocês pegaram o link aqui, vocês vão receber lá todas as informações certinhas aí, para fazerem parte dessa imersão, para se aprofundarem ainda mais em tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, que esse material da imersão possa ajudar vocês, principalmente a montar o portfólio, a montar as ideias que vocês têm de venda de projeto, né, de como oferecer tudo isso, tá? Então, eu acredito muito, e já tivemos uma outra turma, essa já é a 2ª turma que a gente está abrindo, que vocês conseguem realmente extrair muita coisa da minha prática nessas mais de 4 horas de conteúdos que tem dentro da imersão.
Ai, Aline, vai ser caro, porque tu é bem louca, tu entrega um monte e deve ser muito caro. Vamos ver. Antes de falar o preço, temos, além de todas as 4 aulas ali, eu coloquei para vocês modelos de cardápio, modelo de berçário, de criança de 1 a 2 anos e acima de 2 anos, que é a forma como eu trabalho a divisão dos cardápios. Um e-book, né, Vivências em Educação Alimentar e Nutricional versus BNCC, que talvez algumas aqui até já tenham adquirido. Modelo de entrevista alimentar, que é um ponto bem importante aí quando a gente está dentro da escola, tá? As anamneses. O e-book Orientações de como controlar carteiras de vacinação, e aqui eu explico, porque aqui no Sul a gente tem a atribuição do responsável técnico pela área de saúde, que é um assunto à parte, mas eu sei que algumas colegas são daqui, então eu acabei acrescentando. E outra, tu pode levar essa parte de saúde como um diferencial, tá? Mas aí me segue lá nas redes sociais que vocês vão entender um pouquinho mais como é que tu pode levar esse tipo de conteúdo para as tuas escolas como um diferencial, se posicionando como um profissional de saúde, certo? E um quinto bônus, que é um encontro virtual, né, da turma para network, dúvidas e apresentação de resultados. Então, eu me proponho a fazer um encontro de tempo em tempo aí, com quem quiser participar, que esteja lá dentro da turma, né, para que a gente possa conversar, e aí sim abrir microfone, abrir câmera, né, direcionar um pouco mais. Não é uma mentoria, mas é um direcionamento de como vocês estão e como vocês entenderam o conteúdo da imersão. E estou acrescentando uma aula que eu achei bem importante, quando eu comecei a planejar essa aula do Zero à Excelência, que eu não gravei ainda, mas eu vou gravar, tá? E vou colocar lá dentro da imersão como um bônus, que é uma aula sobre gerenciamento do tempo para atendimento às escolas. Quero trazer a questão de quanto tempo tu executa uma educação alimentar e nutricional, tu pode planejar a tua venda em cima disso, quero trazer, enfim, como é que tu pode te organizar, né, para propor as tuas horas técnicas de serviço e como fazer aí a cobrança. Então, o tempo, o gerenciamento do tempo é muito importante para tu não trabalhar em casa, que é outro ponto que eu falo muito aqui, né? Assim, de fazer o que tem que ser feito lá dentro da escola, no tempo que tu te propõe a fazer, tá? Então, quero gravar essa aula e vou colocar lá como um bônus plus aí, né, para quem entrar. Então, para quem está achando que vai ser caro, caríssimo, que vai ser um absurdo, né? Porque a Aline é louca, fica aqui entregando um monte de conteúdo, imagina o que vai ser o pago. Eu acho que não, tá? Aí, ó, tá aí para vocês, presentão, né? Todo esse conteúdo aí. O valor dele, para quem entrar lá na plataforma, vai ver que está a R$300, certo? Todo esse conteúdo. Mas para quem está aqui, para quem está lá no grupo 360, para quem quer se aprofundar, entendeu o propósito desse nosso encontro aqui hoje e quiser ir mais a fundo e me conhecer mais a fundo também, o valor é de 147, que pode ser parcelado, se eu não me engano, em até 12 vezes, tá? Então fica bem tranquilo. É pela plataforma Eduz, o conteúdo já tá lá, todo ele, liberadíssimo, tá? Tu entra, tu consome quando tu quiser, a hora que tu quiser. Só vou confirmar, mas se eu não me engano é perpétuo o conteúdo lá, tá? Depois a gente coloca lá dentro do grupo lá os acessos, tá? E esse valor é óbvio que ele está por tempo limitado, tá? Então vai ter um tempo aí X que a gente vai deixar esse valor. Então, se sou tu, e tá aqui comigo agora, sai dessa aula de imediato, e eu quero sair daqui, eu quero ir lá no Instagram, quero ver quem me marcou lá, hein, por favor, tá? Saio daqui, vai lá no grupo e já pega o link e já aproveita, para não perder tempo, para não esquecer, para não passar amanhã, né, e esqueci, depois esqueceu e tudo mais. Então, faz isso, vem comigo. Eu acho que com a entrega de hoje, acredito que vocês, né, tenham confiança no meu trabalho e sabem que eu vou ter muito mais entrega lá dentro, tá? E o valorzinho aí especial, então, para quem esteve aqui, acho que é um valor bem justo, né, por um trabalho e uma entrega bem considerável que vocês vão ter, tá? Então, esse valor especial, por enquanto, é para quem está no grupo, certo? Deixa eu descompartilhar e ver quantas estão aqui comigo ainda. Ai, se eu chegar aqui não tem mais ninguém, hein? Já pensou? Eu tô falando sozinha? Muito bem, pessoal. Então, assim, quando vocês entrarem para a imersão, como eu disse, quem nunca comprou pela Eduz, vai estar lá. Tu coloca o teu e-mail, cria uma senha, e aí tu vai ter acesso ao material. O meu assessor técnico hoje, que se chama Sandro, que é o meu filho, que está trabalhando comigo aqui na minha equipe dos digitais, vai entrar em contato com vocês pelo nosso número comercial.
né? Informando, então, que vocês estão dentro, e aí sim passando para um grupo de WhatsApp específico de quem está na imersão, para a gente fazer as trocas por ali, vocês podem tirar dúvidas por ali, o acesso é direto comigo por ali também, né? E a gente, posteriormente, eu vou acompanhando a evolução de quem vai marcando lá as aulas vistas, e quando o grupo todo já está numa certa caminhada, eu marco esse encontro ao vivo para a gente poder discutir. Também não adianta marcar amanhã e ninguém ter assistido as aulas, né? Tem que fazer sentido para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, gente, é isso que eu tenho para vocês hoje. Deixo aberto aqui um tempinho para quem quiser colocar, ou quem quiser abrir microfone, falar comigo um pouquinho, ou botar ali no chat o que acharam sobre hoje, né? Se atendeu as expectativas de vocês, acho que essa é a minha maior preocupação. Eu vou tomar um chimarrão e vocês vão me dizer, e vocês não vão ficar me deixando falar sozinha aqui, por favor, tá? Eu sei que todo mundo já está cansado também. Me conta aí, ou coloca no chat, ou abre o microfone e me fala. O Inajara, tu tá com essa mão levantada aí o tempo inteiro, eu vou abrir teu microfone aqui, hein? Responder a pergunta. Vamos lá, perdão. Perdão que eu pedi para ir colocando no chat, legal, né? E depois eu não voltei aqui. Deixa eu ver. Obrigada, obrigada. Ai, agora, meu Deus, deixa eu ver como é que é o nome da colega que botou. Rosilane. Rosilane, deve estar lá para cima? Eu vou ler tudo depois com calma aqui, tá? Muito obrigada pro pessoal que botou aí os agradecimentos e tudo mais. Fico feliz. Como apresentar um portfólio sem ter a experiência na área? Como ter imagens de algo que não foi feito de fato ainda executado, quando é somente um projeto? Então, é aquilo que eu coloquei ali para vocês, tá? A gente vai trabalhar com portfólio com imagens, né? Como eu disse, não criar imagens de inteligência artificial, que hoje fazem milagres aí com a gente, mas eu acho que a coisa tem que ser muito mais transparente, e se tu não tem imagem tua, foto tua, vai pegar a imagem no Google lá, no Canva, de criança, né? De uma criança comendo, de uma... Enfim, vai montar ali, de acordo com o tema que tu tá trazendo naquele slide, que vai botar uma imagem, um desenho, não precisa ser foto. No Canva tem lá, né? O Canva tem algumas imagens que são liberadas no gratuito, né? De fotos liberadas que tu pode trabalhar, imagens de desenhos mesmo, né? Então tu vai, Roselane, é aquilo, não te apega a esses detalhes, tá? Não te apega a esses detalhes. No teu portfólio tu tem que trazer o que tu vai levar de diferencial. O desenho que vai ficar, se não tem ainda experiência, não te apega a esses detalhes. Vai com fé, que vai dar certo, tá? Vai dar certo, porque, que nem eu digo, eu comecei assim e, né, foi uma trajetória bastante desafiadora, mas a gente tá aí. Então, tenta, monta, entra lá para imersão, eu quero ver teu projeto, quero te ajudar, bora lá. Abrir a fila. Alguém mais fez pergunta ali que eu não respondi? Ó, Tatiana, muita dificuldade de captar. Tatiana, me conta só um pouquinho aí, ligeirinho, o que é a tua dificuldade? É vender? É te apresentar? É entrar em contato? Qual é a parte da etapa? Mércia, quer abrir o microfone? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Adoro quando falam comigo. Fiquei muito feliz, foi bem de bastante valor essa live, aprendi bastante. Eu fiquei só com uma dúvida: qual é a resolução que você falou? Resolução do Conselho Federal de Nutricionista, Hum, CFN, número 600 de 2018. Traz as atribuições do nutricionista em todas as áreas. E aí tu vai tá, procurar lá embaixo, tá? Vai indo, vai olhando ali, nutrição clínica, nutrição hospitalar, aí ele vai citando ali. E lá, bem para baixo, vai ter nutrição escolar privada e nutrição escolar PNAE. tá bom, minha linda, muito obrigada, viu? Imagina! Eu posso até botar lá no grupo, se vocês quiserem também, eu distribuo lá. E Najara, pode falar, por favor, que tu tá com essa mão levantada, tô com saudade de ti, vou voltar da aula lá, em maio. Quer falar? Olha, a pessoa fala que nem gaúcha mesmo, né? Quer falar? Olha lá, vamos lá. Gurias. Quem mais aproveitou? Deixa eu ver aqui. Então, para a gente encerrar,
Ó, a Tatiana colocando a questão de venda, né, gurias? Isso aí é... Gente, a gente não é preparada para vender, a gente não é preparada para se oferecer, né? A gente é preparada para fazer clínica, para atender, para falar da nutrição. A gente não é preparada para o empreendedorismo e muito menos para se vender, como eu digo, né? No bom sentido, né, gente? Vender o seu trabalho. Entro em contato, mas sempre falo que já tem nutricionista e só faz cardápio. Não se interessa em receber o material e portfólio. Tatiana, isso aí é o desafio que a gente vai ter, né? Que nem eu disse, assim, não é milagre, nem sempre dá certo. A gente bate com a cara na porta diversas vezes e a gente vai continuar batendo na porta, porque uma hora, de repente, alguma delas se abre, né? Então, daqui a pouco tem que ver, Tatiana, qual é a estratégia que tu tá usando. Tá ligando, tá mandando só o WhatsApp, né? Tá tentando... enfim, batendo na porta, daqui a pouco essa estratégia não está funcionando, vai ter que procurar outra forma de se aparecer, né? Uma forma muito clara de se aparecer é as redes sociais, né? Começa a seguir, faz uma rede social profissional, deixa ela aberta, coloca coisas da tua vida profissional, ou que tu tá montando, ou que tu tá criando, ou as dicas que tu dá, segue escolas da tua região, elas vão voltar a te seguir, aí vão conhecer teu trabalho, tá? Então, é isso que eu falei sobre rede social lá, que rende uma live, né? Por quanto tempo vamos ter a condição do preço especial? Andressa, eu não sei, porque quem faz essa parte aí é o meu colega, né, da minha equipe aqui também, e ele que determina aí, de acordo com o tempo que a gente está para ofertas, né, nesse sentido de valores mais baixos. Vai ficar alguns dias, tá? Não vou te mentir que vai ser amanhã, porque não vai. Mas o que eu não quero é que vocês esqueçam de entrar para imersão, né? Por isso que eu disse, já aproveita agora, já passa o cartão lá e tá tudo certo. Uma aula de educação alimentar e nutricional. Tá, eu não entendi, Aline. Uma aula de educação alimentar demonstrativa. Será que eu perdi alguma coisa? Ah, tá, entendi. Ai, meu Deus, eu fico um pouco de medo disso, tá? Eu tenho um pouco de medo de trabalho de graça, as pessoas se passam, as pessoas abusam, porque daí fica muito legal, né? É uma alternativa, tá, Aline? A Aline também, a gente já se fala um tempão, né? Já sei quem tu é. A gente se segue aí. Eu fico com um pouco de receio de oferecer coisa de graça, tá? Porque daí é muito fácil ela chegar e dizer e mostrar para os pais que ela tem a nutricionista que foi lá fazer a atividade linda de maravilhosa e depois não contrata o teu serviço, porque ela só queria se aparecer. Ela só queria mostrar um dia que tinha. Eu já passei por isso, tá? Porque eu fazia isso também. Tá? Eu fazia até que eu me dei conta que só usavam o meu trabalho e não era tão assim que funcionava a coisa, tá? Então, não sei. Pode ser uma estratégia, tu pode testar aí na tua região se isso vai funcionar, mas bota um limite. Daqui a pouco, assim, olha, eu vou oferecer para 5 escolas, e eu já acho muito, tá? Vou oferecer para 3 escolas o meu serviço gratuito, uma aula assim, assim, assado. Se elas aceitarem, beleza. Se de 5, 2 não te contratarem, 3 não te contratarem, não serve essa estratégia. Alguém tem que te contratar para servir essa estratégia. Senão tu vai ficar a vida inteira fazendo trabalho de graça, né? Então, assim, tem que cuidar um pouco, tá, gurias? Eu acho que precisa entrar por outros meios, assim, indicação, como eu digo, né? É a melhor forma de apresentar, enfim. Não é fácil tomar essa decisão, tá? De fazer ou não algo gratuito, mas fica aí a minha opinião com relação a isso, tá? Deixa eu ver aqui. Mais alguém? Eu acredito, prof, que a porta de entrada de uma nutricionista numa escola seja os pais e não a própria direção, entende? Tem que chegar nos pais primeiro. Então, assim, quando a gente tem, aqui, como aqui no Sul, que é obrigatório o nutricionista, fica mais fácil, porque a escola tem que te contratar. Uma outra forma de apresentação é justamente, que eu sei que as gurias de outras regiões passam por isso, é vender esse serviço para os pais, né? Tu chega na escola e tu propõe que a escola não vai ter custo, mas que tu vai cobrar um valor X por pais, por famílias que querem fazer o projeto, e aí tu tem que ter um mínimo de crianças para participar do projeto. Isso depende muito da dinâmica da escola, porque daqui a pouco ela vai entrar uma criança do maternal, 2 crianças do jardim e não sei quanto. Tá, mas vai tirar em que momento essas crianças da sala para executar a tua tarefa, né? Tua proposta.
Como é que vai lidar com as outras crianças que não entraram no projeto? Então, tudo tem seus prós e seus contras, né? Nesse sentido, sabe? Então, eu vejo que sim, eu vejo que essa estratégia dos pais, e aí a rede social ajuda bastante também, ela contribui, né? Porque no momento em que os pais acham importante ter um profissional de nutrição fazendo tudo que tem para fazer, ele ajuda a ser um facilitador da tua entrada, né? De os pais chegarem e perguntar, né? Olha, não tem uma nutricionista, quem é que faz o cardápio? Mas, enfim. Acho que é isso que tu quis dizer, né, Michele? Sim, olha só, quando a minha filha pequena começou numa escolinha, a minha maior preocupação era a nutrição. Porque ela estava recém-introdução alimentar. Bah, quando eu soube que a escolinha era alimentação orgânica e toda aquela entrevista da nutricionista, essas coisas nos encantam. Faz a gente pegar confiança, entendeu? Sim. Então, eu acabei ficando com a escola pela nutricionista. Não tanto pelo projeto escolar, mas mais pela nutricionista, na entrevista com a nutricionista. Sim, sim. Né? É isso aí, depende da proposta da família em buscar a escola também, né? Que muitas vezes perguntam, querem esse contato com a Nutri e tudo mais. Então, e eu vejo, assim, que a caminhada está indo bem diferente nas escolas. A colega colocou, a Tatiana colocou que São Paulo não é obrigatório, tá? Não tem fiscalização eficiente para ter a obrigatoriedade. Aqui no Sul a gente tem, porque está atrelado ao alvará de saúde da escola. Né? Apesar de que eu já soube que em São Paulo já teve vigilância em escolas e pediu coisas aí bem, bem importantes que sim, tinha que ter um nutricionista. É que não tem fiscalização, né? Até do próprio CRN. Não, e não é uma crítica ao CRN, tá? De maneira nenhuma. Eu faço parte de uma chapa agora aqui para votação, para nova gestão aqui do nosso CRN, então não estou de maneira nenhuma criticando, eu entendo bem o papel do CRN. Só que, infelizmente, não tem braço, como toda fiscalização, né? Não tem braço para ir lá e ser. Olha só, gurias, vamos pensar o seguinte, e se tiver algum menino aqui, me desculpa, tá? É a mania de falar gurias. Se tu for pensar pela lei, né? Porque é regra, todo lugar que tem produção de alimentos deveria ter nutricionista. Só que não tem fiscalização para dizer, olha só, fulano, tu tem produção de alimento, tem que ter a nutricionista. É esse o problema que acontece. Né? Então, obrigatório, teoricamente, mas não chega lá, não chega na ponta, sabe? Então, enfim, isso é mais um desafio que a gente tem aí, né, a trilhar pela frente. Mas é isso, gente, tá? Gurias, vocês estão me perguntando se o acesso na plataforma é de 1 ano ou é vitalício. Se eu não me engano, é vitalício, tá? Mas a gente já vai colocar lá dentro do grupo as condições, né, e o link, tudo direitinho. Se eu não me engano, é vitalício, tanto que o pessoal da outra turma vai receber a aula igual aqui, né, e tudo certo. Mas eu confirmo para vocês lá, tá? Porque realmente eu não me recordo, assim, como é que a gente tinha deixado esse conteúdo. É isso. Renderíamos aí muito mais tempo, mas eu sei que já é tarde, que vocês também querem descansar. Eu espero contribuir cada vez mais aí com a vida profissional de vocês, que a gente possa ter essa conexão e esse contato mais próximo através da imersão. Então, aproveitem, né, essa condição especial aí. Me acompanhem nas redes sociais. Já pegaram minha rede social lá? Peraí que eu vou botar aqui, ó. @nutri_aline_tw. E lá eu coloco muito conteúdo da minha prática e você já consegue aprender bastante coisa por lá também. Certo, pessoal? Muito obrigada, gente. Eu agradeço demais aí a participação de vocês. Miriam, um beijo. Eu não te conheço, mas eu adorei ver tua câmera aberta o tempo inteiro aqui, participando. Tu é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Olha, Miriam, eu estou programando uma atividade no Rio Cidade. Sim, eu sou Nutri-Escolar há 20 anos. Olha, minha conterrânea aí de e aí, assim, 15 eu estou no mesmo colégio. No mesmo colégio. Então, utilização do cliente. A gente tem, uma rede privada, né? É particular e tudo mais. A gente tem que ir se atualizando. Eu já sou aposentada, mas eu continuei no colégio, entendeu? Que legal. Depois a gente se fala, Miri, se tu estiver lá no grupo, me chama no privado, que a gente está tentando organizar um evento presencial aí no Rio,
em Legal. maio agora, Legal. tá? Para tentar ver se a gente consegue fechar um número bacana aí de pessoas. Tô levando Beleza. tô tentando levar uma mastermind aí pra gente ter essa conexão boa. Bom. Mas Tá nos bom. planos. Sem querer, eu chamei uma carioca aí para falar, com projetos aí no Rio também, né? Sim, sim. A gente, Andressa, brigadão pela câmera aberta também, fico mais conectada, a gente se falou há pouco tempo. Gente, tô por aí, tô por aqui, que precisarem só me chamar no direct, me chamar lá no WhatsApp, fico bem à disposição, vocês sabem que quem já me conhece sabe que eu demoro às vezes para responder um pouquinho, mas eu sempre dou retorno aí, tá? Um beijo para vocês, uma boa noite, espero vê-las lá na imersão. Até mais.